Grande Espírito, Grande Mãe, abençoe esse grupo, nos dê insight, né? Maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, né? Que possam estar nos auxiliando, nós agradecemos. Que nos mantenham sempre firmes na busca da sabedoria da verdade. Arro, axé, alegrias. Então nós estamos, só para deixa eu mudar aqui o som. Boa noite, Alessander. Não, estou com chá aqui. Estamos estudando a cura e o desapego. Estamos no capítulo A Cura Mental e Espiritual, página 56. Não, antes vamos responder perguntas. Temos algumas perguntas aqui, perguntas boas. Muito boas as perguntas. Perguntas sempre importantes, pessoas. Lembram de fazer perguntas, né? Então vamos lá. Boa noite, Vânia, alegria. Então vamos lá. A pergunta é sobre o desencarne, né? Então vamos lá. Desencarne, para quem não sabe, é o corpo físico deixar de. A vida abandona o corpo físico, né? As pessoas também chamam de morte. Então, em qual nível de vibração dentre os 5 corpos se encontram os desencarnados cuja mente está presa na dimensão física, né? Então, antes de responder, vamos, como é que eu falaria aqui? Esclarecer alguns termos da pergunta, né? Então, não é cujas mentes estão presas, lógico, se a mente está aqui, está presa, mas é a alma, né? É a alma que está nesse processo de reencarnações aqui, né? Então, obviamente que a mente está junto, né? Mas a alma, ela está num nível acima da própria mente, do próprio corpo mental, né? Então, em que nível de vibração dentre os 5 corpos se encontram os desencarnados? Eles se encontram além do corpo físico e etérico, né? A partir do corpo emocional, o que é chamado corpo astral. Uma grande maioria está em corpo astral e uma parte está em corpo mental, né? E alguma minoria muito pequenininha está acima do mental, né? Da dimensão do mental. A maioria, outra pergunta, na maioria das religiões acredita no retorno à casa do Pai, quando ocorre desencarne. O Pai, nesse caso, é Deus, né? O Criador. Porém, cada entidade religiosa nas suas respectivas moradas, ou seja, um mundo idealizados por ela. Sim, normal. Considerando essa visão, no ato de desencarne, o que ocorre na mente do devoto fiel que acredita realmente que existem esses mundos? Dentro da minha visão, cada um vai para aquilo que tem as suas crenças, né? Então, se você é católico, né? Você vai para uma região onde tem todas aquelas suas crenças mentais ali, mesmo se você for para o astral, você vai estar dentro daquelas comunidades católicas ou vai estar existindo dentro de outras possibilidades. Isso aí só o Criador sabe o que acontece, né? Por que que cada um vai para um lado, outro vai para o outro, mas a grande maioria vai dentro daquela sua própria crenças, né? Se você é hinduísta e você tem uma fé em Shiva, em Brahman, não importa, né? Automaticamente, quando você desencarna, você está todo direcionado para aquelas vibrações e para aquela sua mentalização, vamos falar assim, né? Dentro daquilo que você acredita. É óbvio que se você for um hinduísta, mas já atingir um nível superior, você transcende religiões, né? E aí você já está num outro patamar, já vai direto para o corpo mental, né? O plano mental, não vai nem ficar no astral. Mas aí a gente está falando da grande maioria. Mas cada um vai dentro da sua vibração, né? Óbvio, né? Você pode ser
Você pode ser budista, mas ter feito coisas muito estranhas, vamos assim dizer, né? E, e aí vai para uma vibração bem mais baixa, né? Vai lá para o famoso umbral, né? Ou seja, para o grau, cada um que desencarna, quer dizer, cada alma que desencarna, que deixa o corpo físico, vai para o grau vibracional, aquilo que é compatível com ele mesmo, o grau de consciência e de atos, né? Não tem como, né? Não tem mágica, né? Curiosidade, vamos lá. É muito comentado no âmbito da terapia holística tratamento que utiliza aparelhos que lidam com a energia do corpo. Quanto ao aurímetro manual, um aparelho que mede a aura, ele especificamente mede o que na aura? Ele mede. Eu, há muitos anos atrás, até tinha um aurímetro, né? Há muitos anos atrás. Quando eu falo muitos anos, é bastante anos, né? Foi anos disso. Então, ele vai medir o quê? O teu campo áurico, né? Para quem tem uma sensibilidade e sabe usar, ele vai usar. Ele vai medir em que tamanho que está seu campo áurico em toda a sua extensão corporal. E também aquilo que nós chamamos chakras, ou centro de forças, também dá para ser medido com ele, ver a intensidade que está, sentido de rotação, aquela coisa toda, né? É isso, é o que eu sei. Vamos lá. Dentro do capítulo Cura Mental e Espiritual, tem mais uma pergunta. No terceiro estado, sono profundo, o eu, aquele rito parente ego, não existe, apenas o eu superior reina. Pergunta: se toda noite estamos, o ego, tão perto do eu superior, como está demonstrado no gráfico de quartos, comentado no livro anterior, então por que não é concedido nenhum vislumbre, resíduo de lembrança em nenhum momento ao retornar para o estado de vigília? Uma boa pergunta, hein? Essa aqui é uma pergunta de quem está pensando. Boa pergunta. Por quê? Tan, 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 tan. Pô, né? Tinha que ter aquelas musiquinhas de suspense, né? Tum, 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 tum. Só para alegrar um pouco, gente, que vocês estão com a cara de quem está cansado, tudo chegou do coisa, retornando a energia aí. Porque nesse quarto estado de sono profundo, a mente não está lá. Então, se a mente não está lá, não tem o que guardar na memória, né? Então, esse é o terceiro estado, vamos lembrar, estado de vigília, né? A Gina que está aqui. Estado de. A Gina está olhando quem está aqui. Quem está dormindo. Não tem ninguém dormindo, estão muito concentrados. Então, temos o estado de vigília, que é esse aqui que nós estamos todos aqui, né? Espero, né? Espero que estamos todos aqui nesse estado de vigília. Temos o estado de sonho, né? Quando estamos, o corpo está dormindo, né? O corpo está dormindo, mas aí tem o sonho. O sonho tem o eu. A mente está funcionando no sonho, senão você não lembraria do sonho, né? Então, esse é o segundo estado. E o terceiro estado é o de sono profundo. O sono profundo, a mente está absorvida, mas existe um eu existindo. Esse eu é o eu testemunha de todos nós, né? Mas também existe um quarto estado, né? Que é chamado de Túria. Aí é quando você já integrou todos esses três estados, aí você está no estado de Túria, que é o próprio eu superior, né? Então, a resposta é essa, porque a mente não está participando, né? Se a mente não está participando, não tem como ter memória de alguma coisa onde a mente não está, né? Mas o eu, a essência eu, né? Eu sei que é complicado explicar isso, mas eu tento da melhor forma possível, né? Então, eu estou existindo aqui, eu estou existindo a partir dessa personalidade, eu estou falando, mas é eu, né? Não tem como não ser eu. Quando eu saio dessa personalidade, desse corpo físico e entro no estado de, de sono com sonho, continua sendo eu, né? Só que ali a mente está presente, a mente está presente, eu vou ter lembrança. Se eu tiver em sonho lúcido, eu vou saber que eu estou sonhando.
saber que eu estou sonhando significa que eu tenho consciência que eu estou existindo, né? Que sou X, Y, D, W, não sei o quê, mas estou ali num sonho. Ou quando se sai em viagem astral, né? Quando sai em viagem astral com consciência e retorna trazendo essa consciência, você lembra de que foi, que voltou, aquela coisa toda. E o terceiro estágio não é sono profundo, aí a mente adormece. Essa mente é recolhida, e o eu fica nesse estado de profundo. É o mais perto possível, assim, dentro desse estado, quer dizer, vamos dizer, o mais puro possível do próprio eu superior. Mas o eu superior, por sua vez, ele está presente em todo momento, ele está sempre presente, não é só no estado de, de sono profundo, ele está presente no, né? Nós estamos conectados com o eu superior nesse estado de vigília também, né? Ele não está ausente de nós. O que acontece? É que a gente está tão focado dentro dessa, da personalidade do mundo que a gente não tem uma percepção ou um sentimento desse eu superior, né? Então, tanto que um dos exercícios que é indicado para quem já está no caminho breve, para quem já fez o caminho longo, já se lapidou muito tempo, bababá, mas todo mundo pode fazer também, não é contraindicado, é você tá com a constante lembrança de que, né, o eu superior está sempre presente em você, né? Ou pensar nele numa forma de luz no coração, ou buscar sentir, né? Permanentemente, até que isso passe a ser um fato, né? Vamos lá. Peraí. Ai, Alguém fez e aí, pergunta? quando chega. Sou Tá, estou te eu, ouvindo, tá. pode falar. E aí, essa, Não, essa inicia a pergunta, por favor. Tá, lembrança que não vem no. tá saindo tudo picotado, Carla. Essa lembrança, né, que foi. Agora melhorou? Melhorou. Essa lembrança que não tem no terceiro estado, porque a mente não tá lá. Quando chega no quarto estado, que integrou os outros três estados, a lembrança é permanente. A consciência é permanente. Mas aí já não. Se você, se você ainda estiver num corpo físico, a consciência é permanente. Você vai manter a mente, que é um estado daí de sarraja. Esse é o estado, famoso estado de sarraja, que é o samadhi permanente. Você está eternamente conectado e, ao mesmo tempo, está existindo aqui. Agora, a partir do momento que você atingiu esse estado e deixou esse corpo, aí você já vai em outros planos, né? Você não vai nem ficar no astral, talvez no mental, não sei, por trabalho, ou já tem permissão aí já de ir para lugares mais longe. Mas aí esse aí é o último estágio dentro de uma encarnação terrena, entendeu? Não sei se consegue entender isso. É o maior estado que se pode, segundo o próprio Pibina, é o maior estágio, né, vamos falar assim, estágio, que um ser humano encarnado dentro desse planeta consegue alcançar. Lógico, depois que sair daqui, coisa, eu não sei, tá? Mas aí eu não sei, né? Primeiro vamos atingir esse estágio aqui, né? Não sei se eu consegui responder a pergunta. É não confundir consciência com a mente. A mente nos traz para cá nesse corpo físico, né? A consciência existe na alma e a alma está além da própria mente. E o eu superior está além da própria alma, né? Lembra? O eu superior projeta a alma, por sua vez, projeta o Budi, que é a mente superiora, né? Depois mente concreta, corpo emocional, corpo físico, corpo etérico, etérico e físico. Aí tem mais um comentário aqui, vamos lá. Não, tem mais coisa aqui ainda.
Mas que bom, né? É bom. Estamos aqui para isso mesmo, para estudar. Comentário. A pessoa fala, antes de eu me deitar, tenho realizado uma breve meditação profunda e objetiva, a fim de recordar qualquer que seja o sinal que o eu superior tenha indubitavelmente concedido algo no sono profundo. Essa forma de agir procede? De uma certa forma, sim. É aquilo que eu falei, né? Dentro do sono profundo você não tem mente, mas o eu superior está lá. Dentro do sonho também a essência do eu superior está sempre presente, senão a gente não estava existindo, né? Então, você ter memória desse estágio de sono profundo, você não vai ter, mas a possibilidade de o eu superior estar te trazendo informações e intuições através de sonhos, existe, né? Isso existe para todo mundo a toda hora. É assim que eu vejo, né? Porque em sono profundo é o próprio eu, né? É um estágio que está sem mente, está lá tranquilão, e é onde a gente revigora nossas energias físicas, processos curativos acontecem, aonde a gente tem aquela sensação de ter dormido bem, né? Quando a gente tem uma noite de, puta, eu dormi bem. Mas quem é que lembra que dormiu bem? É porque tem, né? Tem essa essência, essa consciência que está existindo além desses estados, né? Que nos permite ter essas sensações, né? Mas eu acho que pode, acho não, né? Penso que pode continuar o exercício, sim, de lembrar, né? Normalmente o exercício que é feito é para recordar dos sonhos ou qualquer acontecimento do sonho, mas dessa forma também tá bom. Porque o que você recordar tá, tá de bom tamanho. Só que isso às vezes leva muito tempo, né? Não pode desistir, né? Tem que fazer isso às vezes por um ano, 6 meses, um ano, dois, três, até que a coisa comece a acontecer. Depois que começa a acontecer, aí vai naturalmente. Mais uma pergunta. A perda de consciência acompanhada de amnésia na consagração da medicina pode ser entendida como equivalente a sair de um sono profundo? Não, na minha visão, não. Só se a pessoa perdeu a consciência e desmaiou, né? Aí é uma outra história. Agora, se ela não desmaiou, ela teve todas as visões lá, que ela atingiu um nível mais sutil, ou está no mental mais sutil, vamos falar assim, para tentar entender melhor. E aí, a hora que ela volta, ela já vai perdendo, isso acontece mesmo. Isso, principalmente no início, isso é muito difícil manter a memória. Mesmo depois de muitos anos, você tem que fazer um esforço para manter a memória, né? Então, mas não é equivalente ao sono profundo, não. A medicina equivaleria, vamos falar assim, entre aspas, né? Bem entendido, bem entre aspas, equivaleria ao sonho, né? Você está num outro estado mais sutil, ou corpo astral, corpo mental, normalmente está num nível sutil, né? Vamos chamar de sutil, que fica mais fácil. Aí, nesse nível sutil de consciência, é, a frequência é muito acima desse mental nosso aqui do dia a dia, né? Essa mente cotidiana. E aí, quando volta, a, a memória normalmente se perde. É como sonho. Todo mundo sonha. A experiência mais simples é o sonho. Todo mundo sonha, a hora que você vai voltando para a consciência, começa a abrir o olho, aquele vai, né? Vai apagando. É a mesma coisa. Aí precisa de treino também. Precisa estar pedindo para lembrar do sonho todo dia. E quando acorda, não se movimentar de uma vez, aguardar um pouquinho, ir rememorizando o que sonhou, pegar nem que seja 4, 5 tópicos ou um tópico e depois ir puxando. É assim que funciona. Isso é para todo mundo. E para medicina, e para medicina, quando você está com a consciência expandida, né? Está num nível bem alto, é você estar consciente, né? Você está plenamente consciente, está ali como um observador.
né? Mas está consciente que você é esse observador. Eu sei que é complicado falar isso, mas é assim que funciona, entendeu? Porque se você estiver só ali observando, mas não está consciente que você é o observador e está observando, aquilo não faz um download para nível, vamos falar de cérebro físico. Agora, se você está ali consciente, consciente que é observador, consciente de que está percebendo, consciente que um corpo existe, consciente que você precisa guardar aquilo na memória, aí a coisa funciona. Entendeu? No início, eu, eu usava um anel, né? Acho que vale a pena contar que essas coisas é importante pode ser útil para alguém, né? Pode ser um anel, pode ser qualquer coisa, né? Usava um anel de ferro bem grossão, de aço, quer dizer, de ferro não de aço. E aí eu ficava rolando o anel, por quê? Para manter um contato físico dentro desse plano aqui para ir trazendo memória. Ajuda um pouco. Outra técnica que ajuda, mas daí corta, né? Geralmente corta aquilo que você está vendo, é quando você estiver vendo, né? Tiver a consciência expandida e estiver vendo uma coisa que você acha que você precisa guardar na memória, você conscientiza ali, sem abrir o olho ainda, conscientiza que precisa guardar na memória e abre o olho. Abre o olho e traz aquilo de uma vez para nível físico, entendeu? Para essa mente concreta e para o cérebro físico. Mas isso também faz com que você corte aquilo que você estava vendo. É isso. Mas aí fica aí para cada um ir se percebendo e ver o que quer usar. Mais uma aqui, mais uma ainda. O pensamento, entre aspas, estou consciente do objeto que eu percebo. Pode ser considerado como parte da consciência absoluta ou é apenas o ego que está consciente do pensamento objeto refletido na mente? É, então, toda vez que tem toda vez que tem um objeto e tem um eu que percebe, o sujeito que percebe, ou seja, assim, para ficar mais simples para todo mundo. Toda vez que eu estou vendo algo, existe a dualidade, então não pode ser a mente absoluta. Na mente absoluta, só existe o absoluto. Só existe o absoluto, não tem nada para estar vendo. Não tem nada para ser visto. Só a única coisa que você consegue estar ali é sentir e sentir a unidade e perceber a unidade. Mas não há objeto para ser visto. Né? Eu acho que acabou. Acabou. É só isso. Boas perguntas, continuem mandando perguntas aí, todos mandem, né? Por favor. Sempre bom. Isso nos faz refletir, nos faz caminhar, né? Então vamos dar início. Deixa eu tomar meu chá aqui. Alguma pergunta, comentários? Está muito difícil. Ficou muito profundo. Então vamos lá. O que ocorre durante esses estados de relaxamento? O foco da mente consciente é retirada do corpo físico e dos centros vitais, deixando a mente inconsciente em soberania exclusiva sobre eles. O que resulta disso? Uma pergunta. A destruição dos tecidos do corpo é reparada e a fadiga de seu sistema nervoso e muscular é removida. Quanto mais completos for o relaxamento e a atividade interior da alma, mais completa é a recuperação. O que o Pibi está falando para nós aqui, né? O que a gente pode entender desse parágrafo? Que a prática de relaxamento é importante para estar recuperando o nosso corpo físico, né? Revigorando o corpo físico energeticamente. Tal como o sono, só que o sono a gente pega e deita também. O sono é reparador, né? O, tem um outro maestro, esse é brasileiro, o Trigueirinho, José Trigueirinho Neto, sempre falava nisso, né?
de que depende do processo que a pessoa está vivenciando, ou que está buscando, tá? Aí vem muito sono, né? Às vezes tem sono, a pessoa tem vontade de dormir de dia, dorme de noite, e, e isso muitas vezes é importante, né? É lógico, diferenciar disso se a pessoa não está em depressão profunda, né? Mas vamos dizer que não está, e aí esses estados de sono como recuperação é muito importante. Lembrando aqui, agora me lembrei aqui, na Grécia Antiga tinha o, agora, Eusculápio, acho que é alguma coisa assim, Eusculápio, eu acho que é isso mesmo o nome, que é famoso, né, um médico grego, até o símbolo que hoje a medicina usa é daquele tempo ainda, né? A serpentezinha lá. E dentro desse templo de Eusculápio, a terapia dele, uma das grandes terapias dele era o sono, deixar a pessoa em estado de sono lá para que todos os processos fossem ocorrendo. Lógico, estava dentro de um templo, em outros seres, mas ali as coisas aconteciam. O, o Agostinho, o Agostinho Guzmão, acho que a maioria conhece, eu já ouvi falar, né, que tá vivo, né, então esse está encarnado, é peruano. Quando a pessoa está num quadro muito estranho, às vezes de pessoas que são dependentes químicos, ele induz esses sonos gigantes através do óleo de azeite de cannabis, né? Então, ele dá cannabis de manhã, de noite, a pessoa dorme, só acorda um pouquinho para comer, mais cannabis e dorme 12 horas, 18 horas e dorme, dorme. Para quê? Para que haja um processo de restauração em todos os sentidos e até o cérebro possa dar dando um, um reset aí, né? Reset no sentido que tá, fazer uma desprogramação de tudo aquilo que a pessoa está aí passando e retornando, né? A hora que voltar, voltar num nível mais tranquilo e aí continuar o processo de cura, óbvio, né? A cura não é, nesse caso não é só isso, mas isso é parte importante da cura, né? E o próprio sono nosso é importante. Pessoas que não. Tudo bem, tem pessoas que dormem pouco, que 3, 4 horas a pessoa já está revigorada. São um organismo diferente, mas a grande maioria precisa de 6, 7, 8 horas de sono aí todo dia para que haja essa reposição energética, hormonal e de tudo quanto é coisinhas aí que tem no nosso corpo físico e energético, para quê? Para que haja toda uma reorganização, revitalização. Pessoas que não conseguem dormir, todo mundo já sabe, né? Pessoa que não consegue dormir ou tem noites de sono ruins, né? E isso é muita gente, se vocês pesquisar na internet, vocês vão ver, tem muita gente, tem até o Instituto do Sono no HC, né? E em outros lugares também tem, que é justamente para tá possibilitando a pessoa de retornar a ter sono normais, né? Porque se a pessoa ficar sem dormir muito tempo, fica maluquinha. Tá? Não tem jeito. Ou se desequilibra, né? Então, eu usei um termo maluquinho, é um termo chato, mas há um desequilíbrio grande e a pessoa vai ter umas dificuldades muito grandes, tanto física como mentais, né? Boa noite, Flávio, que chegou agora. Boa noite, Letícia, que chegou agora. Alegrias. Estamos seguindo. Para quem chegou agora, estamos na página 56. A prática constante de se identificar com a mente, ao invés de com a ideia corpo inerente a ela, conduz com o tempo a uma certa liberação do próprio ser de si mesmo. A prática constante de identificar-se com a mente, ao invés de com a ideia corpo, conduz com o tempo a uma certa liberação do próprio ser de si mesmo. Aqui ficou meio, precisaria ver essa tradução se está correta aqui. Vou até grifar aqui, né? De se identificar, ou pode ser
uma coisa mais antiga que ele escreveu. Porque a prática constante de se identificar, o correto, na minha visão, seria com a própria alma e com o eu superior, né? Mas, ou talvez não identificar, né? De voltar-se para a mente, pode ser isso também. Deixa eu grifar aqui, depois, se eu tiver oportunidade, eu vou pesquisar isso aqui. Então, a prática constante de você voltar-se para a mente, principalmente para a mente intuitiva, em vez de ficar. Aí ficaria correto na minha visão, né? Não creio que o Bibi tenha escrito uma coisa estranha, mas os tradutores é sempre um problema. E graças aos tradutores a gente pode ler, né? Então vamos criticar. É. Então, a prática constante de se voltar para a mente intuitiva, vamos ler assim, ao invés da ideia corpo, né? Porque o corpo também é uma ideia, né? Está aqui fisicamente, mas é uma ideia, né? É uma ideia dentro dessa mente e dentro da mente maior, que é o grande espírito, né? Conduz com o tempo a uma certa liberação do próprio ser, ou seja, de si mesmo, né? A gente inicia-se um processo de sair desse, desse foco só no corpo e na personalidade. Pense em si mesmo como o indivíduo e você certamente irá morrer. Pense em si mesmo como universal e você entrará na imortalidade, pois o universal está sempre e eternamente aí. Não conhecemos princípio ou fim no processo cósmico. Seu ser é, maiúsculo, né? Nada mais podemos dizer. Seja aquilo ao invés disso. Aquilo que é tão infinito e sem morada quanto o espaço, aquilo que é atemporal e ininterrupto, assuma o todo da vida como o seu próprio ser. Não se divorcie, nem se separe dela. Quer dizer, nem tem como, né? É a mais difícil das tarefas, pois exige que vejamos nossa própria insignificância relativa em meio a esse processo infinito e vasto. A mudança necessária é aquela mudança totalmente mental. Mude sua perspectiva e com ela o céu vos será acrescentado. Entre parênteses, porque isso aqui é parte da Bíblia, né? É simples assim, entendeu? É isso aí. Está resolvido todo o nosso processo aqui, acabou todas as nossas preocupações aqui. É só fazer isso aqui que esse parágrafo está nos falando nesse instante agora. Agora vamos por partes, né? Pense em si mesmo como indivíduo e você certamente irá morrer, né? Isso é óbvio, né? Nós, como personalidade no corpo físico, vamos morrer, né? É só você olhar. As pessoas morrem todo dia, né? Todo dia, não, a cada segundo, né? Tem gente morrendo. Pense em si mesmo como o universal e você entrará na imortalidade. Ou seja, pense, né? O que ele quer dizer, né? Se a gente volta-se por si mesmo e para o eu superior, e para a alma, nós somos imortais, né? Sempre fomos, né? É tirar o foco da, da personalidade, corpo, personalidade, né? Pois o universal está eternamente aí. Isso é fato, né? Não tem o que discutir. Não conhecemos princípio ou fim no processo cósmico. Sempre somos aquilo que nós somos, né? Então é isso, seja aquilo que é tão infinito, espaço, é atemporal, assuma o todo da vida como seu próprio ser. O que ele está querendo dizer para nós, né? Voltemos para nossa alma, nosso eu divino, nosso eu superior, e não separamos dela. Não tem como separar, a gente só está existindo e está vivo porque nós estamos ligados, né? Mas a consciência não, né? Conscientemente, a grande maioria não não está, né? A grande maioria está tá, tá identificado com o corpo e com a personalidade e com o mundo. Então, o que ele está dizendo? Voltemos para esse eu divino dentro de nós mesmos, né? Voltemos para essa mente mais sutil, voltemos para a nossa própria alma. E é isso. E aí, a hora que a gente consegue ter um vislumbre ou acessar
ou estar em comunhão, né, conscientemente, né, com as nossas partes mais sutis, a gente percebe a insignificância do ego, né, e da própria personalidade. Então é isso. É mudar essa perspectiva dentro de nós, né? E é para isso que nós estamos aqui, para isso que nós estamos estudando, para isso que nós praticamos, né? Perguntas, comentários? Tomar mais um chá, aliviar a gargantinha aqui. A cura espiritual é mais um parágrafo agora. Vamos ver o que o Pibi nos diz nesse parágrafo aqui, né? A cura espiritual não necessariamente segue de forma automática a oferta de fé completa, nem necessariamente sucede a voluntária purificação da natureza emocional. Há outros fatores envolvidos nela. O papel do sofrimento e da doença na ideia do mundo é um deles. Para aqueles aspirantes que não se deram por satisfeito com nada inferior à conquista do mais elevado, a necessidade de transcender o ego tem precedência sobre tudo mais, mesmo sobre a própria cura do corpo, né? Então vamos dar uma elaborada aqui, o que a gente vamos tirar o sumo aqui para a gente ir gravando também esses saberes e esses conhecimentos, né? A cura espiritual não segue necessariamente de forma automática a oferta da fé completa, ou seja, a hora que você se entrega, né, você realmente se entregou, verdadeiramente está entregue ao grande espírito, ao eu superior, está ali na sua fé completa ou dentro de uma devoção de alguma das várias manifestações do grande espírito, né? A cura pode acontecer ou não, mas você já está entregue. A cura já não tem mais importância. Quando você verdadeiramente está entregue, já não tem mais importância, né? É estranho falar isso, né? Só lembrar do Maharishi, né? Do Ramana, do próprio Ramakrishna, né? Todos eles tiveram, lógico, viveram vida longa, mas depois de um tempo tiveram doenças câncer, né? O Ramana teve no ombro e ele não se importava. Não se importava, os médicos iam lá curar, falavam. Uma vez falaram para ele, não, vamos tirar o braço, porque daí você vai. Aí ele falou, não, não vai tirar meu bracinho, não deixa ele. Ficou até hoje, eu vou com ele. Né? Forma de falar. E não tirou. O Ramakrishna também, ele tinha um CA acho que de laringe, alguma coisa do gênero. E também, e aí os discípulos dele, pede para a Mãe Divina que ela cura você. Ele falou, não posso pedir isso para ela, faz parte desse processo do corpo, né? Ou seja, deixa o corpo ir, o corpo tem que ir de algum jeito, né? Então, vá. Eu sei que para a gente, né, está falando aqui, é para a gente que é ocidental, essa visão talvez fique mais estranha. Também depende da idade que você está, né, aquela coisa toda. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que depois que você se entregou e está em comunhão, tá? Não há tanta preocupação assim, né? E também a cura nem necessariamente sucede à vontade de purificação da natureza emocional. Por mais que você se purificou, não quer dizer que também que ela vá acontecer, né? Há outros fatores envolvidos nela. Isso aqui é importante, né? O papel do sofrimento e da doença na ideia mundo. A ideia do mundo é um deles, né? O que é a ideia do mundo? O mundo está manifestado antes, simultaneamente, mas vamos dizer, alguns milésimos de segundo antes, existe a ideia do mundo, né? Entre aspas, Deus pensando no mundo, né, de todas as forças do mundo, ou alguns chamam de mundo arquetípico, né, de todas as formas,
e aí ele se manifesta, e aquelas lá são as forças que estão manifestando. Então, isso é a ideia do mundo, ou o plano divino. Para ficar mais fácil, talvez, vamos usar o termo, né? A ideia do mundo é o plano divino para essa existência, que tudo que acontece. Então, o sofrimento tem esse papel dentro dessa ideia do mundo. Mas, principalmente, né? Segundo aí outros filósofos místicos, por exemplo, o Trigueirinho, ele fala que o sofrimento dentro dessa escola planeta Terra é a forma mais rápida de se poder estar havendo crescimento, né, para que a consciência atinja patamares elevados. Por quê? Porque aqui dentro, isso segundo o Trigueirinho, o Pibi não fala muito disso, nem Ramana, né? Mas o planetinha Terra recebeu muitas hordas horda é esquisito, né? Mas acho que a horda é a palavra certa, né? Ou agrupamentos de seres que vieram para esse planeta, mas que eram seres de baixo, eram seres, eram seres como a grande maioria da humanidade que está aí, que a gente vê, né? Né? Mata, rouba, não tem ética, faz isso, faz aquilo. Então, o sofrimento é uma das formas de você estar lembrando de quem você é. Eu estou tentando clarear, né, gente? Estou tentando clarear o papel do que é essa ideia do sofrimento. Porque para Ramana, toda vez que. Ramana Maharishi, né? Toda vez que alguém perguntava. Tem até naquele livro lá, Ideias em Perspectiva. Acho que alguém já leu, acho que a Carla está lendo, não sei se tem mais alguém lendo aqui. É interessante o livro, chama Conversas com Maharishi. É grossão assim, e pelo volume que ele tem, custa barato, né? 100 conto, R$ 100, né? É o Yogananda, acho que o Yogananda, acho que a maioria aqui já ouviu falar desse yogi, né? Indiano, também iluminado, veio para os Estados Unidos, criou lá toda uma escola acho que é Tantra, né? Kriya Yoga, alguma coisa assim. Eu não sou estudioso do Yogananda. É, mas isso está lá no Ramana, né? Ele pergunta para o Ramana, né, sobre o sofrimento, alguma coisa assim, o sofrimento é necessário, tá? Por que que tem tanto sofrimento no mundo? Ele perguntando, ele Yogi, né? E ele já no estágio bem. Aí o Ramana só responde para ele: quem sofre? Aí ele parou de fazer pergunta, que ele sabe, não tem para onde ir mais, né? Quem sofre? Ele responde: eu sofro. Quem sou eu? Você só é a projeção. E ele vai. Aí que o Ramana, para quem já tem um conhecimento, ele termina as conversas. Mas é isso. O sofrimento existe para quem? Para o eu superior não existe o sofrimento, né? O sofrimento está existindo para a personalidade e para o corpo que está aqui identificado aqui, com todas essas forças que está aqui interagindo com elas. Em outros níveis não tem sofrimento. Tanto que em sono profundo, voltando ao bendito sono profundo, né? Que às vezes fica difícil de entender. No sono profundo não tem dor, não tem mundo, e você está bem, está feliz, entendeu? Aí quando você volta, né, o chamado acordar, você volta que todos os processos voltam, que você, puta, eu tenho que trabalhar, tem que fazer isso, nós tem que cuidar do cachorro, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê, blá, 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 blá. Aí você já está todo envolvido ali de novo, aí que começa todo o processo de novo. Mas quando você entra em sono profundo, não existe mais nada. Então, é por isso que os Advaita, a Ramana fala, está tudo na sua mente, né? Se você sai da mente, né? Não tem mais essas coisas de todo, né? Não tá, nem o mundo não está mais ainda. Eu sei que essas coisas é complexa, aí tem que parar e meditar sobre esse assunto, né? Tem que meditar até que consiga ter clareza e consiga ter uma compreensão dentro de si mesmo, né? Porque uma coisa é o conhecimento sendo transmitido,
E eu estou aqui falando, está nos livros, né? E outra coisa é você, né, tá lá meditando sobre isso que foi falado e de repente você tem um insight. Nossa, entendi, mano. Aí sim, insight é isso. Entendi, né? Depois que o guia ou alguém fala 3 trilhão de vezes, aí você fala, entendi, agora eu entendi o negócio, mano. Mas tem que falar 500 vezes, 500 vezes. Mas isso é para mim também, né? Isso é para todos nós. Então é isso. Então, aí, para finalizar, né, a última parte, para aqueles aspirantes que não se darão por satisfeito com nada inferior à conquista do mais elevado, que seria o próprio eu superior, a necessidade de transcender o ego tem precedência sobre tudo, até mesmo sobre a cura do corpo. Sim, porque às vezes uma doença está ali para estar te ensinando alguma coisa, né? Quer dizer, geralmente está, né? Geralmente está te trazendo um conhecimento, ou tá, a gente já falou sobre isso no início desse livrinho, né? É um resgate kármico, etc, etc, ou é um vício que está preponderante e a doença está só ali manifestando de uma forma física ali para você tomar consciência. Então vamos mais um parágrafo e aí a gente deixa uns minutos para discussão, para comentários. A cura espiritual não pode ser praticada com sucesso por alguém que meramente assimilou seu jargão e intelectualidade, se familiarizou com sua ideologia. Pode ser praticada com sucesso somente por quem entrou na consciência do Espírito Divino dentro de si mesmo e a ele se rendeu seu ego. Simples assim também, né? Pibi é bom por causa disso, né? É tiro certeiro, né? A cura espiritual não pode ser praticada com sucesso por alguém que só assimilou o jargão, ou conheceu, ou aprendeu uma técnica, ou porque está dentro de uma ideologia, de uma religião. A pessoa, para praticar a cura espiritual com sucesso, né, ela tem que estar, a tua consciência já tem que estar ligada com o próprio eu divino, com o eu superior, que é o termo que ele usa, né, dentro de si mesmo, e o ego já está rendido a ao eu superior, ou ao eu divino, ou à própria alma, pelo menos, né? A rendição do ego, ou seja, aí já há a alma, né? Minimamente, né? No primeiro degrau, a alma já assume e já integra a personalidade. Aí o ego já não tem força, o ego não morre, né? Mas ele já perdeu, ele já não tem mais o domínio. Aí sim você é um canal para a cura espiritual para quem quer ser, né? E normalmente as pessoas que já atingiram esse estágio, elas não precisam fazer nada, né? Só de você estar perto de uma pessoa dessa, automaticamente as coisas acontecem pela própria vibração de um ser desse, né? Seja homem, seja mulher, né? As coisas acontecem perto desses seres que já atingiu esse estágio, esse estado. Então é isso, temos aí 7 minutos para conversas, para comentários, para discussões. Não é preciso concordar com tudo também que o Pibi falou, nem que eu também falo, né? É para pensar também, né? Para refletir, para meditar sobre esses assuntos, né? Pegar um parágrafo desse, parar ali uns meia horinha para pensar sobre eles, né? Refletir, aprender. É assim que cria o processo, né? De desenvolvimento, né? Ouvir também, né, faz parte, porque daí vai assimilando, vai assimilando. De quinta em quinta-feira, acho que nós já estamos mais de 50 horas, né? Então, quem está aqui desde o início e está sempre, ou pelo menos ouvindo os videozinhos, já tem 50 horas aí. Já alguma coisa vai ficando dentro de cada um de nós, né? Isso é certeza. Ah, esse parágrafo que ficou meio estranho aqui
de se identificar com a ideia corpo, né? A prática constante de se identificar com a mente, ao invés de com a ideia corpo inerente a ela, conduz com o tempo a uma certa liberação do próprio ser de si mesmo. Eu fiquei pensando quando eu li que a gente fica pensando que a gente é o corpo físico. E aí, nesse parágrafo, quando ele diz assim, que se a gente começar a se identificar com a mente, ao invés do corpo, me parece, não sei, que você começa a observar que a sua mente cria as coisas. Você não é aquele corpo. A sua mente cria as coisas. E aí, com o tempo, você consegue ter uma certa liberação por conta disso. Não sei se foi claro, que eu também ainda estou elaborando O que isso você dentro de falou? mim. Eu entendi o que você falou e entendi como você compreendeu. Só que a mente aqui é que a gente tem a gente não, a maioria, né, entende a mente somente como essa mente de vigília, né? Tem que lembrar que a mente, a nossa mente, né, ela é ampla, né? Ao mesmo tempo, não é? A gente já falou isso, mas a gente repete que isso é importante, né? É, a mente, você tem a mente de vigília aqui, que funciona através dos cinco sentidos, e que ela é uma maravilha para esse mundo que a gente percebe e olha, né, dentro dos cinco sentidos, através, porque quem vê não é o olho, quem vê é a mente. O olho só é um órgão de visão, né? Quem sente, né, não é a mão, quem sente é a mente, os órgãos do tatos, né? O cérebro, todo aquele mecanismo, e a mente percebe aquilo como tato, né? Só que essa mente, ao mesmo tempo que ela funciona aqui, nesse estado aqui, ela tem uma parte sutil. Não é duas mentes, é a mesma mente, só que em dois estados ao mesmo tempo. E a maioria das pessoas, eu falei que eu ia parar de falar, gente. A maioria das pessoas só entende a mente como essa percepção através dos cinco sentidos. Mas a mente sutil, né? Quando você está sonhando, você não está com o corpo físico. Você não está. O que está acontecendo ali é dentro da sua mente. Então, isso é, é um estágio da mente sutil. A mente intuitiva, a mente búdica, né? Então, talvez o que ele quis dizer aqui é essa mente mais ampla, né? A prática de se identificar com a mente. É que a gente não sabe como foi feita a tradução, teria que ver no inglês original dele para ver como é que está escrito isso daqui. Outra vez ele escreveu assim, mas na hora, né, não, esqueceu de colocar a mente mais sutil. Sei lá. Eu penso assim. Porque do jeito que está aqui, se for para identificar com a mente, com essa mente concreta, não resolve muita coisa. Nós já estamos identificados com ela. E é por estar identificado com essa mente concreta que nós estamos identificados com o corpo, né? É essa desidentificação, né? Saber que existe além desse corpo físico e além dessa mente. Além dessa mente concreta, além dessa mente de vigília, nós existimos. Então, e isso é comprovado que é através do sono profundo. Porque na hora que você está em sono profundo, você, você continua existindo, né? Não tem uma não existência em sono profundo. Simplesmente a mente não está ativa, mas o sono profundo continua. E a sensação de que você dormiu bem, que esteve bem, que ocorre na maioria das vezes quando você tem um sono profundo restaurador, você tem esse sentimento, né? Esse sentimento vem do quê? Desse próprio eu que existe e que é eu mesmo, é você mesmo, né? Não sei se eu consegui explicar. Então, por isso que treinar meditação, treinar relaxamento para atingir esse outros estágios dessa mente mais sutil e conhecendo essa mente mais sutil, né? Ou tomar
Ou tomar medicina, para quem trabalha com as plantas de poder, né? Tomar medicina e aproveitar a hora que tomou medicina, a hora que dá aquela passagem, né? Tomar consciência, né? Tomar consciência. E às vezes não precisa estar de olho fechado para tomar consciência, depende do estádio que você está. Por isso que é uma das coisas belas da medicina, né? O que ela proporciona. Você pode estar de olho aberto andando e estar com a consciência expandida, né? A consciência eu sou, né? E ao mesmo tempo, lógico, está percebendo que está com o corpo, está percebendo que está existindo. Isso que é a beleza, né? E através da meditação, né? Praticada todo santo bendito dia, mais ou menos no mesmo bendito horário, você vai ter a bendição do seu eu divino em uma desses momentos que você estiver meditando, ou pelo menos vai perceber a mente, essa mente mais sutil, com mais facilidade. Na hora que dá aquele saltinho quântico, né? Você sai dessa mente sutil, quer dizer, você entra na mente sutil, sai dessa mente de vigília e entra na mente sutil. Quando você está em sonho, você está na mente sutil, né? Depende do sonho, você está em outros planos, né? Alguns sonhos não, alguns sonhos são só processos de reciclagem mesmo, está reciclando todo o lixo que tem ali, né? E outros sonhos não, outros sonhos, se você tiver consciente, você vai perceber que você está em outros planos, sutis, né? É isso, senhores e senhoras, bom carnaval, não abusem, né? Lembra que vocês são estudantes de filosofia, são macumbeiros, são ayahuasqueiros, né? Lembra que a moderação é importante sempre, né? Divertir é importante, sem dúvida, mas moderação, né? Toda vez que se diverte demais, alguma dor vem, né? Quer queira ou quer não queira. Então vamos fechar com o sininho, alegrias. Quem sentir confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos. Nós fazer o fechamento aqui. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria, sábios e sábias de todas as épocas, de todas as partes desse planeta, todas as culturas, nos abençoe, nos traga insights, nos traga vislumbres e nos mantenha firme na busca da sabedoria da verdade. Alegrias, 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 até